Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui de volta. Bora para mais um vídeo. Quero convidar você. Desde já quero te agradecer por você estar aqui no nosso canal, assistindo os vídeos. Se for possível, sempre que você assistir algum dos nossos vídeos, deixe seu like, nos ajude. Deixa o like. E se você também gostar das nossas ideias, coloque nos comentários do vídeo o que você achou. É muito importante para que a gente possa ter um feedback de como as pessoas estão reagindo às nossas ideias traduzidas em vídeos, não é mesmo? Bom, muito importante a gente voltar, bater um papo, trocar umas ideias. Pelo menos esse canal para mim, é uma maneira de eu registrar as minhas ideias, meus pensamentos, aquilo que eu vou aprendendo a cada dia, porque realmente a vida é um constante aprendizado. A gente nunca nasce com um manual do fabricante pronto na mão. Não. A gente vai ao longo do tempo, o tempo vai passando, a gente vai aprendendo muitas lições com a vida, não é mesmo? Então é muito importante a gente compartilhar essas lições, as experiências, não é? E, na verdade, serve para outras pessoas. Eu gosto de ouvir boas experiências para que eu possa extrair lições em cima das histórias de pessoas que contam aquilo que aconteceu com elas. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E hoje eu quero citar dois mitos. Quero falar de dois mitos. A vida da gente, ela é cercada de mitos, muitos mitos. Mitos, para quem não sabe, são narrativas que foram usadas pelos povos gregos antigos para expressar ou explicar algum fenômeno da natureza, para trazer alguma lição moral, ética, enfim. Sempre um mito é um personagem, né, criado, fictício. Nada mais é do que um personagem, não é? Não é real, não é? O mito não é real, mas ele pode traduzir alguma coisa, não é? Alguma lição. E na vida da gente, desde a infância, a nossa vida já é preenchida com esses mitos. E um deles que a gente conhece logo, bem cedo, na infância da gente, é o Papai Noel. Acredito que você já deva ter ouvido falar do Papai Noel quando criança. Talvez até tenha visto alguém vestido de Papai Noel. Ele é um mito, sabemos que não é real, é um personagem que as pessoas trouxeram para a vida das crianças, não é? E até uma maneira de iludir, de mentir para as crianças. Geralmente são os pais que acabam
ensinando mentiras para os filhos, para as crianças. E o tempo passa. E quando você cresce, que se torna adulto, aí você já não olha mais a figura daquele personagem, daquele mito, o Papai Noel. Você já não vê mais sentido nenhum. Você não se deixa mais enganar. Aí você não admira mais como uma criança admira, né? Porque você já descobriu que o Papai Noel é apenas um personagem, um mito, né? E o mito, como sempre, é vazio. O mito, como sempre, tem o papel de iludir, né? É uma fantasia, não é real. Então ele engana, ele distorce a visão da realidade. E não é bom. Realmente o mito não é bom, não tem nada, não tem nenhum benefício. Não tem nenhum benefício. E aí quando você cresce, que você descobre tudo isso, aí você se desencanta, né? Perdeu a magia. Aquele cara vestido de vermelho, de roupões vermelho e de barbas branca, longa, né? Ele não tem mais nenhum sentido. E aí você já prestou atenção que todo Papai Noel é gordo, buchudo, né? Pançudo? Pois é, né? E muita gente pensa que as crianças são idiotas, que elas não têm a capacidade de entender o que é uma mentira e o que é uma verdade. E aí quando elas crescem, elas descobrem, né? Elas descobrem a verdade. Então a gente tem que parar de enxergar as crianças como idiotas, como pessoas retardadas. É assim que muita gente enxerga as crianças e por isso fica enganando as crianças, iludindo elas com mentiras, com mitos, né? Com lendas, com contos que não tem nada, não tem realidade nenhuma para ensinar para uma criança. E os mitos, eles sempre vão aparecer na vida das pessoas. E tem muitas pessoas que ficam totalmente cegas, e quando elas passam a acreditar no mito, elas fecham os ouvidos para a realidade. De fato, isso acontece com muita gente. Pessoas se iludem de uma tal maneira com os mitos que elas não conseguem aceitar a realidade, elas não aceitam. Elas se afastam de você quando você começa a contar, a querer mostrar para elas a realidade, elas se afastam de você. Né? Porque elas ficam completamente embriagadas com a fantasia, com as ilusões que o mito lhe oferece, né? Porque é construído em volta do mito todo um enredo, toda uma roupagem. E isso, para pessoas que não conseguem enxergar a realidade, isso é tudo. Se você tirar isso delas, é como se tirar o pirulito da boca da criança. Vai perder realmente a magia, vai perder qualquer sentido. Isso é realmente inaceitável para elas. Mas aqui, nesse momento, eu quero desconstruir essa ideia do mito. Uma ideia que a gente vai aprendendo desde a nossa infância com os contos, né? As fábulas, os filmes, novelas, desenhos animados.
e tantas outras coisas, não é? Quem nunca assistiu o Rambo? O Rambo, por exemplo, é um desses mitos. É um conto que alguns cineastas contam que ele era um combatente de guerra e que foi às guerras no Vietnã, por seu país, os Estados Unidos, e enfim. E em torno desse personagem é criado todo um enredo, né? Muito interessante, para mim um dos melhores filmes que eu já assisti, um dos melhores filmes, e que na verdade o filme do Rambo ele me ensina muitas lições importantes, que é claro, não vai dar para me falar aqui, mas o filme do Rambo, quando eu assisto esse filme, eu aprendo muitas coisas que eu posso aplicar na minha vida e posso também passar para outras pessoas. E aí, fora tudo isso, nós temos o mito da religião, que é um dos mitos mais complicados. É o mito da religião cristã, que tem todo um conjunto de narrativas falando ao seu respeito na Bíblia Sagrada, Novo Testamento, os Evangelhos. Eu estou falando nada mais, nada menos de Jesus Cristo. Ele é um mito muito famoso, muito provavelmente o maior mito, o mito mais famoso dentre todos os mitos, e que dentro das narrativas do Novo Testamento realmente são relatos, são narrativas impressionantes, que se a gente ler com a paixão, sem o olhar crítico, a gente se apaixona realmente, a gente se encanta, a gente se emociona, porque dentro das narrativas do Novo Testamento, que falam sobre o mito Jesus Cristo, mostra para nós que ele ajudava muito os miseráveis, os necessitados, pessoas doentes, pessoas com todos os tipos de mazelas, espíritos imundos, cegueira, enfim. Ele realizou muitas obras ajudando essas pessoas. Veja, aí você pode ver a diferença do mito, que dentro das literaturas, dentro das narrativas, é algo fenomenal, é algo realmente impactante. Mas quando a gente sai de dentro das narrativas, dos livros, dos contos, quando a gente precisa da atuação desse mito no campo das realidades, aí é problema, não é? Porque aí o mito desaparece. Aí o mito é tragado pela realidade. Realmente a história, a lenda, a fábula do mito, ela se dissipa, porque a realidade é gritante, a realidade é nua e crua, não perdoa, a história não perdoa, as lendas, as fábulas, as narrativas, não. E é nesse campo que eu gostaria de que o mito aparecesse. É no campo da realidade, é no contexto da vida real, é que muitas pessoas doentes, pessoas com muitos problemas e que acreditam nesse mito e que têm uma fé fervorosa, têm uma vida devota a esse mito, mas que, infelizmente, elas são apenas como crianças iludidas, sem nunca experimentar de fato a realidade, sem nunca experimentar em suas vidas a ação
a ação, a intervenção desse mito? Porque o mito não existe, não é, meus amigos? O mito é vazio, o mito é pura enganação. É só ilusão. Não dá para você confiar no mito, entende? O mito é um personagem criado para expressar algum fenômeno da natureza. Era usado muito pelos povos gregos para expressar esses fenômenos da natureza, para entreter os povos da época também, né? Mas nada de realidade, absolutamente nada de realidade, né? Então, quando chega no campo da realidade que precisa do mito, o mito ele desaparece. Então, meu amigo, uma coisa que eu digo com toda certeza para você: basta você fazer prova, faça testes, faça provas para você ver que o mito da religião cristã, Jesus Cristo, ele não passa de um personagem criado apenas para cumprir um propósito daqueles que o criaram, né? Dos seus autores, dos seus escritores, certo? A maior prova da sua inexistência são os problemas que a gente vê. Conflitos, guerras, fomes, pestes, pragas, terremotos, maremotos, pandemias, doenças de várias ordens, sem nenhuma solução, sem nenhuma intervenção desse mito. E no contexto religioso, os homens cada vez mais se tornando ricos, poderosos, né, se degladiando entre eles, entre si, juntando somas absurdas de dinheiro, tudo em nome do mito, e o povo que enriquece a esses líderes cada vez mais pobres, cada vez mais necessitados, doentes, enfermos, problemáticos, todavia cegos pela fé, por essa fé fervorosa, essa fé que não lhes deixa enxergar a realidade, que não lhes deixa enxergar o vazio por trás do mito, o vazio do mito, não é? Então eu estou trazendo esse vídeo, esse comentário, para te ajudar. Você que deseja se libertar dos mitos, assim como você se libertou do mito do Papai Noel, quando criança você dava o maior valor, não é? Mas quando chegou na fase adulta, acabou a magia, aí já não tem mais o mesmo valor. Pois é, enquanto nós estamos embriagados na ilusão do mito, que ninguém chegou para nós e nos falou a verdade e nos mostrou que nós estávamos iludidos, estávamos inebriados pela ilusão do mito, a gente estava tudo ok. Mas quando a gente deu ouvido, quando a gente decidiu abrir os nossos olhos para enxergar a realidade, aí o mito foi de águas abaixo, né? Foi por águas abaixo, não é? Então, isso que é muito importante, é quando a gente traz a luz da realidade, né, o conhecimento, a verdade, para ajudar você a se libertar das ilusões, da mentira, da ficção, do engano que o mito lhe oferece. Então, é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você entender alguma coisa, tá bom? Meu abraço e até o próximo vídeo.